Freud nos ensina que a infância é o terreno onde se plantam as raízes do inconsciente. É ali, nos primeiros anos de vida, que o sujeito se depara com a fragilidade, o amor, a violência, a ausência, a linguagem e a perda. Elementos que moldam de forma silenciosa o futuro adulto. No caso de Elon Musk, a infância não foi apenas um capítulo biográfico. Foi uma ferida fundadora que jamais cicatrizou. Apenas foi encapsulada em silício, foguetes e cifras. Musk cresceu em Pretória, África do Sul, em um ambiente familiar descrito por ele mesmo como frio, duro e punitivo. Sua relação com o pai, Errol Musk, é marcada por um discurso público de repulsa, dor e ressentimento. Elon o descreve como um ser humano terrível, alguém que lhe causou um mal psicológico profundo. Na psicanálise, o pai tem um papel simbólico essencial. Ele é aquele que traz a lei, que impede o gozo absoluto, que separa a criança da fusão simbiótica com a mãe e introduz o sujeito na ordem simbólica. Mas quando essa função é pervertida, o pai deixa de ser aquele que orienta e protege, e se torna um agente de superego cruel, que exige sem oferecer amor, que castiga sem ensinar. O filho, então, em vez de crescer sob uma estrutura de limites amorosos, desenvolve uma obsessiva necessidade de se provar, de superar, de se salvar da humilhação original. Musk, como criança, era introspectivo, retraído, apaixonado por ficção científica e tecnologia. Sofria bullying severo na escola, tanto que chegou a ser hospitalizado após um espancamento. Freud afirmava que o trauma, quando não elaborado simbolicamente, retorna sob a forma de compulsão à repetição. O adulto Elon cria, então, um mundo onde jamais será vulnerável, onde controla tudo, onde ninguém poderá novamente bater em seu corpo ou em seu ego. E aqui nasce o embrião de seu narcisismo estrutural. Lacan afirma que o sujeito se constitui a partir do estádio do espelho, onde se identifica com uma imagem ideal de si mesmo. Musk, ao ser exposto à rejeição e à violência, provavelmente refugiou-se nesse imaginário. O gênio solitário, o visionário incompreendido, o salvador do futuro. É essa imagem que passa a organizar sua subjetividade. Mas esse narcisismo não é gratuito. Ele é, na verdade, uma defesa contra o vazio afetivo. Ao invés de buscar reconhecimento genuíno, o sujeito busca admiração. Ao invés de intimidade, conquista. Em vez de vínculos, legados. O Elon Musk criança, ferido e invisibilizado, é substituído por um adulto que precisa dominar o mundo. Ou pelo menos os satélites, os cérebros, os carros, o planeta vermelho. Freud já nos alertava que o narcisismo pode tornar o sujeito incapaz de amar. O outro, para o narcisista, não é um fim em si mesmo. É um instrumento para reafirmar o eu. E Musk, desde cedo, demonstra essa lógica. A ideia de família, de relacionamentos, de filhos, tudo é organizado em função da missão, da empresa, do futuro. É como se a afetividade tivesse sido reprogramada para caber dentro de um chip de eficiência produtiva. Na infância de Musk também habita outro elemento central: a fuga para o imaginário tecnológico. Aos 12 anos ele já programava jogos. Mais tarde, declararia que lê compulsivamente livros sobre ciência, engenharia, inteligência artificial. A fantasia ocupa o lugar do cuidado, a razão, o lugar do afeto, a mente, o lugar do corpo. Essa dissociação precoce, a substituição do vínculo emocional por projetos intelectuais, gera um sujeito altamente funcional, mas afetivamente blindado. Como Freud disse, o sujeito que não elabora a dor psíquica racionaliza. E Musk racionaliza tudo. Até o sofrimento humano vira estatística. O caos emocional é contido por algoritmos. A realidade transformada em lógica binária. Portanto, a infância de Elon Musk não nos revela apenas como ele se tornou um gênio, mas por que ele precisa ser um. Ser um gênio é seu modo de sobreviver à dor. É o escudo simbólico que impede o retorno da angústia primitiva, da exclusão, da impotência. E cada nova invenção, cada bilhão conquistado, cada tweet provocador é menos uma celebração e mais um grito inconsciente de quem um dia foi silenciado.
Se na infância Elon Musk buscou abrigo no mundo da ficção científica e da tecnologia para escapar da dor e da rejeição, na vida adulta ele transformou esse abrigo em estratégia ontológica. Musk não apenas inventa máquinas, ele se funde com elas. A tecnologia, para ele, não é apenas instrumento, é espelho, extensão, prótese de identidade. Freud dizia que a civilização se funda sobre a renúncia pulsional. Abrimos mão do gozo absoluto em nome do convívio social e simbólico. Musk parece operar em sentido oposto, como se buscasse eliminar os limites da condição humana, devolvendo ao sujeito moderno uma onipotência perdida. Onde há morte, ele propõe criogenia. Onde há corpo, propõe implante. Onde há distância, propõe foguete. Onde há linguagem humana, propõe IA. Essa recusa do limite não é casual, é psíquica. Para a psicanálise, o narcisismo primário é aquele momento em que o bebê se sente um com o mundo, sem separações, sem faltas, sem frustrações. O adulto que não simbolizou plenamente essa separação tende a construir fantasias de controle absoluto. Musk transforma esse desejo em plano de negócios. Ele não quer apenas ser CEO, quer ser Deus. Um criador que molda o real com seu desejo. Lacan dizia que o desejo é o desejo do outro. Ou seja, o sujeito se estrutura a partir do que falta no outro. Musk, ao tentar fundir-se com a máquina, ao criar tecnologias que buscam ultrapassar a morte, parece rejeitar a própria condição de sujeito desejante. Ele quer ser autossuficiente, completo, não faltante. E para isso precisa transcender o corpo, o tempo, o afeto. Precisa se tornar código. É aí que entra a sua obsessão com o controle. Musk não tolera a imprevisibilidade. Seja no Twitter, agora X, no gerenciamento de empresas ou no trato com pessoas, ele busca automatizar o mundo. Retirar da vida sua margem de erro, sua indeterminação. Isso é profundamente inconsciente. O desejo de que tudo funcione segundo uma lógica matemática é o desejo de que o real não invada mais sua estrutura psíquica. A tecnologia funciona, portanto, como barreira contra o trauma. Se tudo pode ser modelado, codificado, mensurado, então o trauma não retorna. O trauma só habita o imprevisto. A máquina, para Musk, é o equivalente psíquico de uma redoma. Protege da angústia, da perda, da falha. Mas como todo recalque, o trauma retorna. E retorna, no caso de Musk, na forma de caos emocional, crises públicas, comportamentos erráticos. Freud descreve o sujeito que vive sob o jugo do superego como aquele que nunca consegue descansar. Sempre há algo mais a fazer, mais a provar. Musk encarna essa lógica. Múltiplas empresas, múltiplos projetos simultâneos, jornadas de trabalho absurdas. É como se o tempo fosse insuficiente para dar conta do buraco interno. Como se a ansiedade de desaparecer só pudesse ser combatida com produtividade infinita. O desejo de colonizar Marte é o ápice simbólico dessa estrutura. Marte não é apenas um planeta. É fantasia de recomeço absoluto, espaço sem passado, sem história, sem traumas. Um lugar onde o eu pode ser Deus, sem lei, sem política, sem morte. A utopia de Musk é, na verdade, a fuga definitiva da castração simbólica. Se o mundo é finito, ele criará outro. Se a carne falha, ele será máquina. Se a morte é inevitável, ele criará a eternidade. Mas essa busca não é liberdade, é prisão narcísica. A tecnologia, ao invés de abrir caminhos para o outro, é usada como armadura contra ele. Não há espaço para empatia, para escuta, para vulnerabilidade. As relações são hierárquicas, transacionais, técnicas. O humano é visto como obstáculo à eficiência. Elon Musk, ao fundir-se simbolicamente com a máquina, tenta apagar aquilo que o torna humano: a fragilidade, o erro, o tempo, o corpo. Mas como nos lembra a psicanálise, é justamente o que falta que nos constitui como sujeitos. Ao buscar completude, Musk ameaça se perder em seu próprio reflexo. Um reflexo frio, brilhante e silencioso. Freud nos ensinou que há algo no sujeito que insiste, que retorna,
mesmo que seja destrutivo. É o que ele chama de compulsão à repetição, um mecanismo que leva o indivíduo a reviver situações traumáticas, não para superá-las, mas para tentar inconscientemente dominá-las retroativamente. No caso de Elon Musk, essa repetição se manifesta como caos intencional, uma instabilidade crônica que não é erro, é sintoma. Desde seu comportamento impulsivo nas redes sociais até decisões corporativas imprevisíveis, Musk opera como um sujeito que cria a instabilidade que o ameaça. Demissões em massa, tweets explosivos, mudanças radicais de direção em empresas, conflitos públicos com investidores e figuras políticas. Tudo isso compõe um padrão que não pode ser lido apenas como gênio excêntrico. Trata-se de um gozo psíquico pelo colapso controlado. A pulsão de morte em Freud é aquilo que conduz o sujeito à repetição de estados anteriores à vida psíquica. O inorgânico, o silêncio absoluto, a não existência. Musk flerta com isso não apenas na gestão caótica, mas também na retórica. Fala de civilizações que vão colapsar, da necessidade de abandonar a Terra, do fim iminente da humanidade. Sua solução para o futuro é, sempre, uma resposta a um cenário de ruína. Mas por que esse gozo da catástrofe? Porque para o sujeito que nunca simbolizou o trauma original, a rejeição, a humilhação, o abandono, a recriação constante de novos traumas é uma tentativa inconsciente de lidar com o antigo. Musk, ao colocar-se no centro do furacão, repete o que viveu. Um ambiente emocionalmente instável, violento, impenetrável. E dessa vez, ele é o criador, não a vítima. Lacan afirma que o gozo não é prazer. O gozo é aquilo que ultrapassa o princípio do prazer, que invade o corpo e o psiquismo com intensidade insuportável. Musk goza quando gera desorganização, e sua relação com o caos é estrutural. Quanto mais instável o sistema, mais ele se sente no controle. Isso porque ele confunde movimento com poder, destruição com liberdade e disrupção com salvação. Esse comportamento também seduz o público. O inconsciente coletivo contemporâneo está saturado de ansiedade, ressentimento, sensação de perda de controle. Musk, ao personificar o caos, torna-se objeto de identificação para milhões. Ele é aquele que não tem medo, que enfrenta tudo, que fala o que pensa, que chuta a mesa. Mas o que muitos veem como coragem, a psicanálise reconhece como ato de recalcamento mal resolvido. Musk não inova por estratégia. Ele atua o trauma. A inovação em sua estrutura vem menos do desejo de criar e mais da angústia de estagnar. Ele não pode parar porque o silêncio é insuportável. A pausa é onde o real retorna. E o real, para ele, é o sentimento de impotência do menino rejeitado. Algo que precisa ser varrido com foguetes, IAs e polêmicas virais. No plano relacional, isso gera efeitos severos. Colaboradores se queixam de ambientes tóxicos, instabilidade emocional, desorganização estrutural. A figura do gênio difícil de lidar é romantizada, mas a verdade psicanalítica por trás disso é que Musk prolonga nos outros o inferno interno que habita. Ao transformar o mundo ao redor num campo de tensão permanente, ele mantém seu psiquismo ocupado, sempre fugindo, sempre reagindo, sempre queimando pontes. E como toda pulsão mal elaborada, esse comportamento precisa se repetir. Musk não pode descansar no sucesso. Ele precisa sabotá-lo. Não pode manter uma estrutura estável. Precisa abalar as fundações. Ele é, paradoxalmente, seu maior criador e seu maior sabotador. Essa dualidade é a essência de sua psique. O sujeito que constrói para não afundar e afunda para poder construir de novo. A pulsão de morte, quando não simbolizada, vira método de existência. Musk vive no limite, porque esse é o único lugar onde ele sente que está vivo. Fora do ruído, do embate, do escândalo, talvez só reste o eco do vazio original. Freud identificou que a figura paterna, para além da presença biológica, representa um marco simbólico fundamental. Aquele que introduz a lei, que separa o sujeito do gozo absoluto e inscreve a castração. Ou seja, o reconhecimento de que não se pode tudo,
de que há limites, de que o desejo é mediado. Quando essa função falha, o sujeito se vê diante de um dilema profundo. Ou recorre à idealização cega da figura paterna, ou assume para si mesmo o papel de criador absoluto, um pai de si próprio. No caso de Elon Musk, sua relação com o pai é marcada por uma combinação explosiva de admiração precoce e repulsa definitiva. Em diversas entrevistas, Musk descreve Elon Musk como uma figura extremamente inteligente, mas cruel, manipuladora e capaz de causar um sofrimento psicológico incalculável. O pai não é modelo, é trauma, não é guia, é ameaça, e isso tem implicações psíquicas profundas. Na falta de um pai que funcione simbolicamente, Musk tenta fundar-se por si mesmo. Ele passa a ocupar o lugar do pai dentro da própria estrutura psíquica. Lacan diria que nesse movimento, o sujeito se posiciona como aquele que nomeia o nome do pai, ou seja, o criador do código que rege o mundo. E Musk o faz literalmente. Ele programa, projeta, comanda, desenha leis para universos que ele mesmo funda, sejam empresas, redes sociais ou visões para a civilização humana. Esse desejo de ser o criador é um gesto narcisista de restauração simbólica. Ao assumir o lugar do pai, Musk tenta retomar o controle sobre uma infância onde não teve poder. Ele não apenas cria coisas, cria ordens, sistemas, lógicas, futuros. E mais profundamente, tenta criar a si mesmo. Ele não se nomeia como herdeiro, ele se funda como origem. Mas esse movimento tem um custo psíquico. Ao ocupar o lugar do pai, Musk se coloca também sob o olhar de um superego implacável. Freud nos alerta que o superego é mais severo justamente quando é internalizado sem amor. O pai que não protege, mas pune, gera um superego sádico, que exige perfeição, controle e produtividade sem descanso. Musk, como sujeito, está sob esse regime. Não pode errar, não pode parar, não pode ser comum. Esse superego internalizado exige que ele salve a humanidade, revolucione os transportes, colonize Marte, cure doenças neurológicas, crie IAs seguras e transforme a comunicação humana. Mas tudo isso não vem do desejo, vem da obrigação psíquica de justificar sua existência diante de um pai que nunca o viu como suficiente. Lacan diria que o sujeito que não foi autorizado pelo pai simbólico precisa se autorizar a si mesmo, e o faz através do excesso. Musk precisa ser mais do que todos, mais rápido, mais brilhante, mais provocador, mais indispensável. Ele atua como um nome próprio absoluto, tentando inscrever-se no grande livro da história como alguém que fundou um novo real. Essa tentativa também esconde um paradoxo. Musk quer ser o pai simbólico para o mundo, mas jamais assumirá os limites dessa função. Ele não orienta, impõe, não acolhe, exige, não transmite, decreta. Seu modelo de autoridade não é a do pai que renuncia ao gozo para transmitir a lei, mas a do pai que concentra o gozo como instrumento de poder. Ele é, portanto, uma versão invertida do pai freudiano. Não aquele que funda o simbólico, mas aquele que o desestabiliza a partir de si. Essa distorção se reflete em sua relação com instituições, normas e tradições. Musk não confia em leis nem em regras externas. Ele prefere operar sob suas próprias lógicas, e como todo sujeito que se colocou como criador, ele não tolera o não. A crítica é traição. A resistência é uma falha de sistema. O mundo deve funcionar como um código que ele mesmo escreveu, mas essa estrutura é instável. Ao se tornar o único parâmetro de validade simbólica, Musk se isola, e esse isolamento é perigoso. Não há alteridade, não há espelhos reais, não há escuta. Ele vive no circuito fechado de um ego que fala consigo mesmo, que se autoalimenta, que se autocorrige, mas que, como todo sistema fechado, está fadado à entropia psíquica. No fundo, o desejo de ser o próprio pai é, na psicanálise, uma fantasia de negação da falta. O sujeito não suporta ter vindo do outro, não aceita ser consequência de algo que não controla, não admite ter sido dependente, pequeno, vulnerável. Então cria-se como origem absoluta.
e vive refém de sua própria criação. Na clínica psicanalítica, um dos traços mais profundos do funcionamento narcisista extremo é a incapacidade de reconhecer o outro como sujeito de desejo, dor e limite. O outro torna-se, na estrutura psíquica, um objeto funcional, uma ferramenta, um obstáculo ou um espelho. É exatamente esse tipo de relação que observamos em Elon Musk, um padrão relacional baseado na utilidade, na eficiência, na racionalidade instrumental. Musk raramente é descrito como alguém empático. Ex-funcionários, parceiros e até familiares já apontaram sua dificuldade de lidar com emoções alheias, sua frieza no trato interpessoal e sua tendência a tomar decisões que ignoram completamente os afetos em jogo. Isso não se trata apenas de traços de personalidade, mas de uma estrutura psíquica moldada para recalcar a alteridade. Freud explica que a empatia nasce da capacidade de se identificar com o sofrimento do outro, o que só é possível quando o sujeito simbolizou a própria dor. Musk, como vimos, criou defesas rígidas contra seu trauma original. Ao encapsular-se no intelecto e na produtividade, ele limitou sua capacidade de acessar suas próprias vulnerabilidades e, por consequência, a dos demais. A falta de empatia também é uma marca da formação perversa da subjetividade. Não no sentido moral, mas estrutural. Para o sujeito perverso, o desejo do outro não é respeitado, é manipulado ou ignorado. Musk, ao defender visões radicais de meritocracia tecnológica, ao demitir milhares de pessoas via e-mail ou ao minimizar os riscos emocionais de seus projetos, revela uma ética baseada na performance e não no vínculo. Lacan nos mostra que o sujeito se constitui a partir do reconhecimento do outro, não como obstáculo, mas como alteridade fundante. Sem o outro, não há espelho, não há desejo, não há linguagem. No caso de Musk, a relação com o outro é profundamente instrumentalizada. Ele se relaciona com investidores, parceiros, seguidores e até familiares como peças de um sistema, componentes que podem ser substituídos, reposicionados, eliminados. Essa lógica se estende para seus projetos sociais. A criação da Neuralink, por exemplo, uma empresa dedicada a conectar cérebros humanos com máquinas, pode ser vista simbolicamente como a supressão da subjetividade em nome da funcionalidade. Se a empatia exige tempo, escuta, erro e linguagem, a interface neural é o oposto. Controle direto, sem ruídos, sem falhas, sem subjetividade. Musk parece fascinado por um mundo onde a emoção humana não seja mais necessária. Isso revela mais do que uma crença futurista. Revela um desejo inconsciente de suprimir o próprio sofrimento e, por extensão, o sofrimento dos outros. A dor que não foi simbolizada na infância precisa ser eliminada da equação adulta. Essa ausência de empatia também se torna uma vantagem no mundo corporativo e tecnológico, onde decisões duras são romantizadas como pragmatismo. Mas na lógica psicanalítica, isso não é força, é defesa contra o insuportável. O sujeito que não sente com o outro está, na verdade, tentando não sentir consigo mesmo. É nesse ponto que a inteligência extrema de Musk entra em conflito com a inteligência emocional. Sua mente é capaz de imaginar e executar sistemas complexos, mas sua estrutura subjetiva parece falhar ao tentar integrar o afeto no pensamento. A cisão entre razão e emoção, característica de muitos gênios obsessivos, nele é radicalizada até o ponto da exclusão. A consequência disso é a solidão simbólica. Musk está cercado de seguidores, funcionários, aliados e até filhos, mas se mantém no centro de um império psíquico onde ninguém o toca verdadeiramente. Seus vínculos são frágeis, sua presença é errática, sua intimidade é quase inexistente. O outro não entra, e por isso o desejo também não circula. Na psicanálise, sabemos que o sujeito que elimina o outro da equação elimina também a possibilidade de reconhecimento, amor e linguagem simbólica. Ele se torna monólogo. Musk vive nesse monólogo permanente, com o mundo, com a história, consigo mesmo. Ele fala alto, grita no Twitter, expande sua influência, mas não escuta. E não escuta porque não quer se ouvir.
Um dos elementos mais marcantes na construção subjetiva de Elon Musk é sua identidade messiânica. Ele não se vê apenas como um inventor ou empresário, mas como alguém destinado a salvar a humanidade. Seja ao propor a colonização de Marte, a construção de túneis subterrâneos, a digitalização da consciência ou a criação de inteligências artificiais seguras, Musk se apresenta como aquele que vê onde os outros não veem, age quando os outros temem e pensa onde os outros apenas reagem. Na psicanálise, esse tipo de delírio de salvação tem raízes profundas. Freud já apontava que certos sujeitos, diante da impossibilidade de simbolizar o trauma, constroem fantasias de onipotência compensatória. Musk é um exemplo cristalino desse processo. A dor, o vazio, o desprezo e a violência vividos na infância foram convertidos em uma missão redentora. Se ninguém me salvou, eu salvarei todos. O Messias, na estrutura inconsciente, é aquele que substitui o Pai, que se coloca entre o mundo e o caos, que promete redenção diante da falência simbólica das estruturas. Elon Musk surge justamente quando as instituições tradicionais, políticas, científicas, religiosas, perdem credibilidade. Ele preenche esse vazio com carisma, com ciência e com a promessa de futuro. Mas a pergunta psicanalítica é: de quem ele está tentando salvar a humanidade? Ou melhor, quem ele está tentando salvar de verdade? A resposta é dura: ele mesmo. O mundo a ser salvo é um espelho do seu próprio desamparo psíquico. A humanidade em risco é sua infância ferida. A Terra colapsando é a sua subjetividade em ruína. Ao criar soluções para o mundo, Musk tenta resolver a angústia interna que o persegue sem trégua. Lacan nos lembra que o sujeito que acredita demais em sua missão pode estar encobrindo uma falta radical de sentido. Musk constrói narrativas onde ele é o único capaz de evitar o colapso civilizacional, o que o coloca não apenas como CEO de empresas, mas como pastor tecnológico, profeta do algoritmo, engenheiro da salvação. Esse posicionamento o exime inconscientemente de lidar com o ordinário, o afeto, o erro, o perdão, o tempo, a morte. A salvação da humanidade se torna um álibi para nunca parar, nunca sentir, nunca ouvir. Ele vive sob o olhar de um superego que exige grandeza, que não tolera o descanso, que ordena que se faça história, todos os dias, sem falha. É nesse ponto que o sujeito começa a se descolar do simbólico. Ele não é mais parte do mundo. Ele é o próprio mundo. Ele não age dentro das regras. Ele as reinventa. O Messias, então, vira um sintoma de excesso, um corpo que brilha demais porque teme desaparecer. E na tentativa de salvar todos, acaba se afastando de todos, inclusive de si mesmo. Conclusão final. Elon Musk é mais do que um bilionário excêntrico, mais do que um visionário tecnológico ou um disruptor do capitalismo. À luz da psicanálise, ele é o retrato moderno do sujeito ferido que tenta desesperadamente transformar sua dor em potência. Sua história de vida revela um homem que não pôde simbolizar o afeto, que foi atravessado pela dureza emocional e que reagiu criando mundos onde o humano pudesse ser superado. Ele não constrói foguetes para conquistar o espaço. Ele o faz para escapar da terra simbólica que o machucou. Ele não propõe chips cerebrais para curar doenças, mas para eliminar a instabilidade do desejo, o ruído da linguagem, a falha da subjetividade. Sua luta não é apenas contra o atraso tecnológico, mas contra o próprio trauma não elaborado. No lugar da empatia, ele oferece algoritmos. No lugar da escuta, oferece eficiência. No lugar da fragilidade, oferece controle. Seu corpo, sua fala, seus gestos são máquinas de sobrevivência psíquica. Ele goza no excesso, na velocidade, no risco, no colapso. Mas ao fazer isso, repete o que Freud chamou de pulsão de morte travestida de progresso. A tragédia silenciosa de Musk é que ele parece não conseguir amar, nem a si mesmo, nem aos outros. Ele se conecta com o mundo como uma interface e não como um sujeito de desejo. E como toda máquina, só funciona enquanto serve. Quando para, desmonta. Quando sente, entra em pane. Quando se vê, colapsa.
A psicanálise não o condena, mas o revela. Elon Musk não é um gênio inexplicável. É um sintoma perfeitamente compreensível de um tempo que odeia a fragilidade, que venera o desempenho e que sonha em ser eterno porque tem pavor da morte. Talvez ele não queira dominar o mundo. Talvez ele só queira não voltar a ser aquele menino que ninguém ouviu chorar.